Bom dia, pessoal. Nos preparando para iniciar o nosso webinar de hoje, de monitoramento em camadas. Por favor, quem estiver no chat no YouTube, diga se chega áudio, vídeo, tela, tudo certinho aí. E daí com essa confirmação, a gente já vai iniciar. Bem, o time aqui já reportou ali que está tudo certo. Qualquer coisa, pessoal que está online no YouTube, as perguntas podem ser colocadas diretamente no chat. Eu vou ir, na medida do possível, ali respondendo todas elas. De qualquer forma, depois do webinar, vai ter um formulário de pesquisa e satisfação. Então, nele também pode ser utilizado para colocar qualquer pergunta remanescente que tenha surgido e não tenha sido respondido, ou pergunta que tenha sido colocada aqui e não tenha sido respondida. Então, vai ter também essa possibilidade de usar ali depois a pesquisa de satisfação para trazer qualquer tema que não tenha tido atenção, tá bom? Pessoal, começando então o nosso webinar de monitoramento em camadas. Deixa eu só ver aqui se a troca de slides está tudo certo. Perfeito, tudo certinho. Então, quem é o apresentador de hoje, né? Hoje aqui eu estou com vocês, Gabriel Pedroso. Eu sou CEO aqui no Unirede Inteligência em TI. Este QR Code aqui, ele direciona diretamente para o meu perfil no LinkedIn. Então também está ali o LinkedIn direto do meu perfil. Caso queiram seguir a Unirede, seguir o meu perfil, validar ali as novidades que a gente traz, os eventos, os treinamentos, os cases de sucesso, os projetos. Enfim, a gente sempre está compartilhando alguma coisa ali relacionada a esse mundo de monitoração e observabilidade, inclusive ampliando um pouco mais com outras soluções que a gente trabalha, tá? Então, aqui ficam os meus contatos, né? E quem é a Unirede Inteligência TI? Então, a Unirede Inteligência TI, da mesma forma que nesse QR Code é o perfil do LinkedIn da Unirede. A Unirede, ela é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, uma empresa gaúcha que foi fundada em 99. Ela desde sempre trabalhou bastante nessa parte de sustentação de negócio. Então a gente acaba ali não sendo uma empresa, por exemplo, de sistemas, de desenvolvimento ou qualquer coisa do tipo. A gente é uma empresa ali de sustentação e operação. Então a gente acaba olhando, prezando pelo negócio dos nossos clientes pela perspectiva de tecnologia. De que forma, né? A gente coleta dados nessa estrutura toda de tecnologia, a gente monitora todos esses dados que são coletados para, enfim, o nosso próprio cliente operar, ou nós, né, operarmos ali como um terceiro essa estrutura do nosso cliente, mas também a gente tem ali análises mais inteligentes em cima. E quando eu falo aqui em análises mais inteligentes, são desde funções, né, mais inteligentes em cima dos dados que são coletados e monitorados, como também são feitas análises a nível de negócio, a nível de serviço. Então, se eu tenho um negócio que ele é um e-commerce, eu consigo lá trazer questões bem vinculadas ao, ao e-commerce, às vendas, aos canais quais são os canais que eu estou recebendo mais fluxo, mais tráfego de usuários, de clientes, quais são os principais produtos, como é que está a experiência de uso do meu cliente. Então, esse tipo de coisa. Tá? Quando a gente fala que análises mais inteligentes, a gente sai um pouco do âmbito da tecnologia, claro, ela sempre está ali em background pela questão de hierarquia, né? Eu preciso ter os dados dela
para ir adiante, para fazer as análises, para, por exemplo, se eu quero saber um ticket médio ou como é que estão os estoques e assim por diante, eu posso fazer, por exemplo, consultas nas bases de dados. Então, eu sempre tenho tecnologia por trás de tudo, né, me trazendo, me disponibilizando dados. Essas questões que nós fazemos, elas acabam ali impulsionando movimentos de transformação digital das empresas, a parte ali mais industrial, por exemplo, como indústrias 4.0, onde é um uso massivo de sensoriamento, né, sensores por todas as estruturas industriais, e também quando a gente vai ali para uma perspectiva mais de governo, principalmente na esfera municipal, a gente já está falando aí de cidades inteligentes, onde a gente também tem cases de sucesso. Então, todas essas frentes aqui, a gente acaba tendo cases de sucesso que amparam, né, o nosso sucesso aí no mercado. Tá bom? Feitas as apresentações, então vamos para o nosso tema, né, o monitoramento em camadas, mas antes de a gente entrar no monitoramento em camadas, é importante a gente ter um briefing, né, do que é o monitoramento para negócios e o que é importante para os negócios. Então, aqui uma analogia que a gente faz, senhores, é a questão de pilotar um avião, né? Como é que seria pilotar um avião sem instrumentos? Eu vejo aí filmes, eu não sou piloto, mas eu vejo filmes, eu vejo aí documentários e coisas e sei que sem visual, né, sem conseguir ver por questões de clima ou qualquer coisa disso, mas tendo instrumentos, é possível pilotar o avião, né? É possível fazer um pouso, fazer uma decolagem ali de uma forma mais segura e conseguir principalmente voar com base nos instrumentos, com base nos dados que ele está me trazendo. Mas sem instrumentos, ao contrário, né, com visual ou digamos com dificuldades visuais, mas sem instrumentos fica tudo bem mais complicado. Então os riscos eles realmente são bem mais amplos e tu acaba ali não tendo uma visão de, por exemplo, como é que eu tô de combustível, que velocidade eu tô voando, que altitude eu tô, qual é a potência que estão os meus motores, se eu preciso dar mais potência ou não. Então, tu acaba ali perdendo bastante consciência situacional sobre aquele ambiente onde tu estás. E essa analogia a gente faz com os nossos negócios, ou seja, com as nossas empresas. Então, a gente pergunta, né, que tipo de instrumento, ou se você tem todos os instrumentos que você precisa para pilotar o seu negócio, a sua empresa. Então, nessa analogia aqui de pilotar um avião ou pilotar um negócio, a gente traz ali os três principais pilares de métricas, né, que, que o nosso negócio precisa, né? Então, dentro desses pilares existem N desdobramentos de mais métricas, de submétricas e assim por diante. Então, existem várias perspectivas. Mas a gente acredita que dentro desses três principais pilares aqui, a gente consegue fazer uma boa análise já do negócio, tá? E o que é importante então? Primeiro pilar, né? Disponibilidade do negócio. Saber simplesmente se ele está disponível ou não. Muito do que a gente vai falar hoje aqui sobre monitoramento em camadas, ele tem vínculo direto com a questão de disponibilidade. Saber se o meu serviço está disponível para o meu usuário, saber se um determinado serviço que ampara algum fluxo de trabalho interno, ele está funcionando ou não, tá? Então isso daqui é fundamental. Mas o segundo pilar tem total vínculo com a questão de disponibilidade do negócio, mas por uma outra perspectiva, a perspectiva de performance, né? E quando eu falo aqui que tem vínculo, às vezes, consegue inclusive ser pior, né? Eu ter o meu negócio disponível, mas com uma performance totalmente degradada, onde o meu negócio ele não consegue ser utilizado, ou os meus usuários eles não conseguem encerrar um fluxo de trabalho, ou os meus clientes eles não conseguem encerrar um fluxo de compra, né? Eu falei ali sobre e-commerce, sobre varejo online, né? Imaginem um e-commerce disponível, né? Lá está funcional, está online, mas está tão degradado que as pessoas não conseguem chegar e fazer o checkout. Isso muitas vezes é ali uma ruptura muito grande de confiança, de experiência naquela marca, e é um ponto onde os usuários eles conseguem facilmente buscar outros concorrentes no mercado, competidores, para
continuar com a sua compra, né? Então, isso daqui é um tema bem crítico. Então, aqui, disponibilidade, desempenho, mas também nós termos os dados para tomada de decisão é bem importante, né? E isso nos dá agilidade na tomada de decisão. Isso daqui é muito mais tirar as decisões de um aspecto do achismo ou do subjetivo, ou de não saber muito bem o que está acontecendo e ir testando, né, digamos, na tentativa e erro, do que simplesmente saber exatamente o que está ocorrendo, saber exatamente onde está o problema e tomar uma decisão focada naquele problema. Tá? Então, isso daqui é bem comum ainda no mercado, né? As pessoas acabam ali tomando decisões com base em coisas que acham, não com base em dados que direcionem da forma mais assertiva possível as decisões que são tomadas, tá? Então, essas aqui são as três perspectivas ali de monitoramento de negócios, de empresas. E daí, com essa base, a gente consegue entrar no nosso conceito de monitoramento em camadas, onde a gente vai ter ali uma parte conceitual, né? Um conceito, como é que é aplicado, como é que é na prática, e depois um checklist, melhores práticas e assim por diante. Depois a gente vai lá para a nossa ferramenta de monitoramento e observabilidade, já olhando como é que a gente parametriza isso na prática, né? Então, vamos avançar aqui. O nosso conceito de monitoramento de camadas, ele já não é um conceito novo, ele já está aí bastante tempo sendo disseminado, né? Então, ele, por mais que ele já tenha toda essa idade, esse tempo aí de sendo disseminado, tem muitas empresas ainda que não têm ele bem funcional. Então, por isso que a gente não descontinuou ele, a gente segue falando dele, porque ele é como se fosse uma escada na maturidade de monitoramento e observabilidade para as empresas. Uma escada na questão de consciência situacional do negócio, de prontidão das operações e assim por diante. Então, isso daqui é sempre um ganho de maturidade que se ganha, tá? O que que ele traz, né? Ele traz aqui na base da pirâmide uma questão de infraestrutura. Então, isso daqui é o alicerce fundamental do monitoramento, né? Ele monitorar ali, todas as questões de servidores, hardware em geral, né? As principais métricas ali de recursos computacionais, a parte de rede, a parte elétrica e outras coisas, tá? Então, isso daqui a gente entende que isso daqui é o fundamento, isso daqui é a parte mais básica, por isso que ele é o pilar mais baixo, né, da nossa pirâmide aqui. Toda essa camada aqui, ela acaba por sustentar toda a nossa camada de aplicações. Então, as nossas aplicações estão sobre uma camada de infraestrutura. E daí, claro, eu comentei que esse daqui é um conceito já que está há bastante tempo no mercado, mas trazendo para um monitoramento híbrido, onde a gente tem questões de nuvem, presença de serviços abstratos de nuvem, onde eu não tenho que cuidar, por exemplo, de servidores, sistema operacional, essa camada toda aqui, a gente começa já numa camada de nível aplicações, tá? Então, esse vínculo aqui pode ser feito com base aí em estruturas já nativas de nuvem, onde eu consumo já serviços que a gente entende que estão na camada de aplicações. Então aqui a gente fala lá de integrações, replicações de base de dados, filas, né, MQs em geral, que são consumidas, APIs, middleware, microserviços, então aqui a gente já está também em aplicações distribuídas, né, bases de dados e outras coisas que sejam ali estejam, né, entre a camada de infraestrutura e o serviço final propriamente dito. O serviço final, que é a ponta da nossa pirâmide aqui, ela é a chamada camada de serviço. Nela está tudo que é vinculado à experiência dos nossos clientes e usuários. Então é como se eu posicionasse aqui o e-commerce, o checkout. Se eu fosse uma instituição financeira, por exemplo, eu estaria falando aqui de app, home banking, home broker, estaria falando de serviço de extrato, né? Eu consulto meu extrato bancário. Então, esse tipo de coisa.
Então, é uma camada ali que ela está na ponta, ela está sobre toda a minha camada de aplicações e a minha camada de aplicações está sobre a camada de infraestrutura, né? Existem aqui esses níveis aqui do lado, que são geralmente os níveis que consomem as informações que são coletadas dessa camada. Então, quando a gente fala de infraestrutura, é um nível mais operacional, né? Quando a gente fala lá de serviços finais, de ticket médio, filas, essas coisas, a gente está falando aí de um nível mais estratégico que está ali controlando a performance de vendas e outras coisas. Por que é importante também não misturar essa parte aqui do público que está consumindo esse tipo de informação conforme a camada? Por quê? Imaginem só eu entregar lá uma informação de uma porta de um switch, que ela esteja, por exemplo, down ou com perda de pacotes, para um nível estratégico. Tipo, ele não vai nem saber o que fazer com essa informação. Então, não faz sentido eu trazer uma informação desta camada aqui e apresentar para este nível aqui estratégico. Da mesma forma que eu trazer o ticket médio aqui para o nível operacional, o nível operacional não vai ter ali uma tomada de decisão sobre isso, não vai conseguir fazer uma estratégia de vendas ou fazer uma promoção de marketing ou qualquer coisa do tipo. Então, sempre a coleta de dados, os monitoramentos que eu estou fazendo e a apresentação desses dados, seja através de dashboards, seja através de e-mails, notificações de negócio, notificações operacionais e assim por diante, é bem importante que se tenha em mente o público ao qual eu quero dar aquela visão, aquela informação, tá? Porque dependendo, vai ter coisas ali que simplesmente não vão ter ação para um público específico. E para outro é bem mais importante. Dito isso, senhores, existem algumas estratégias, né, de implementação do monitoramento em camadas. Eu vou comentar um pouquinho sobre essas estratégias, mas o importante aqui de frisar é que o quanto mais alto nessa pirâmide, maior é a complexidade de entrega desse monitoramento, né? Maior é a complexidade de entrega de eu preparar um dashboard quanto à experiência dos meus usuários, dos meus clientes no meu e-commerce. Por quê? Porque eu preciso ter todas as questões ali anteriores feitas, né? A camada de aplicações, a camada de infraestrutura. Porém, da mesma forma, maior é o valor percebido, maior é o valor de entrega que eu atinjo tendo essas informações consolidadas desse jeito, tá? Então, é mais complexo? É, mas também é a melhor forma de eu entregar valor para o meu negócio, tendo ali análises de nível estratégico. Tá, e em cima de tudo isso daqui, como eu estou comentando, né, dá para fazer ali diversas visões de dashboards, diversos relatórios, e inclusive nesses relatórios podem ter questões ali de disponibilidade de serviço, que vai ser um dos temas que a gente vai falar aqui nos próximos slides. Algumas estratégias de implementação, senhores. Então, aqui, existe uma estratégia de implementação muito comum, que é o monitoramento de fora para dentro, né, onde eu tomo a perspectiva do cliente, né, ou do usuário interno, usuário externo, enfim, quem consome os serviços dessa empresa. Através dessa perspectiva, eu começo a medir a performance dos serviços que propriamente dito esse meu cliente ele consome. Então lá o serviço, a entrega de valor que o meu negócio faz, é onde eu tenho o meu principal indicador de performance. E depois isso aqui é como se fosse lá a ponta mais alta da minha pirâmide, né? O serviço, entrega de valor e assim por diante. Daí eu vou entrando e passo aqui pelas camadas de aplicação, passo pela parte de infraestrutura, novamente por aplicação e novamente por infraestrutura. Então isso daqui é uma das formas de implementar. Eu posso também ir indo por camadas, digamos, eu vou monitorar toda a camada de infraestrutura, depois vou monitorar toda a camada de aplicação e depois vou monitorar toda a camada de serviço. Assim como eu também consigo seccionar, por exemplo, se a minha empresa ela tem 10 serviços ou 5 serviços que ela presta para o mercado, eu pego um serviço e eu faço todos os monitoramentos que esse serviço exige a nível de aplicação e a nível de infraestrutura. Tá? Então, existem pelo menos essas três formas. Só sumarizando aqui, né, fazendo um resumo. Uma das formas é eu tendo a perspectiva de cliente final, então
um monitoramento da parte de serviço até a parte de infraestrutura, também chamado como monitoramento de fora para dentro, né, que é essa ilustração aqui que está no slide. Eu fazendo de forma hierárquica, subindo a pirâmide, né? Então monitoro toda a parte de infraestrutura, depois aplicação e depois serviço, ou também eu seleciono um serviço específico da minha empresa e eu monitoro toda a pirâmide para aquele serviço. Depois eu seleciono outro serviço e monitoro toda a pirâmide para aquele serviço também. Então, são três formas de engajar num monitoramento em camadas, tá? De forma prática, senhores, como é que isso daqui funciona, né? Eu tenho lá todo um público-alvo, todo um público consumidor dos meus serviços, e ele pode ser qualquer um, né? Eu trouxe aqui bastante exemplos sobre e-commerce, mas ele pode ser financeiro, ele pode ser do ramo ali de energia, ele pode ser de saúde, ele pode ser seguro, ele pode ser, enfim, de turismo, outras coisas, logística, enfim, pode ser qualquer tipo de empresa. Ninguém está livre deste conceito aqui. Qualquer um desses serviços aqui, ele é baseado em algum tipo de aplicação. Então, digamos aqui, bases de dados, a parte aqui de colaboração, aplicações, né, de transações eletrônicas de fundo, a parte também de gestão de negócios, aplicações de web server e outras coisas. Então, todos estes serviços, eles são baseados em algum tipo de aplicação. E estas aplicações, elas estão sobre algum nível de infraestrutura, né? Essa infraestrutura, ela pode ser mais subjetiva, né? Ela pode estar em nuvem, né? E não ser monitorada propriamente dito por vocês, mas monitorada pelo provedor de nuvem, como ela pode estar dentro de casa e estar aí sendo monitorada, né, a nível de onde é o servidor que ela está, qual é o fluxo que ela faz para chegar nos meus clientes, ou sejam internos ou externos, né, através de rede, distribuição, nuvem e assim por diante. A grande sacada aqui, né, é conseguir juntar todas essas três perspectivas e criar uma árvore de dependências. Então, sabermos, né, que esse serviço, um desses serviços aqui, ou N serviços desses, dependem de tais e tais e tais aplicações, e essas aplicações, por sua vez, dependem de tais e tais perspectivas de hardware, infraestrutura, camada de infraestrutura. O conceito ele é bem simples. Por exemplo, se eu tenho um problema num servidor Dell, onde está a minha aplicação SAP, o meu cliente que consome os meus serviços de logística vai ser diretamente impactado. Então, interrompe, degrada o consumo que esses meus clientes estão tendo do meu serviço de logística, por conta de um problema lá no nível de infraestrutura, mas que impactou o meu nível de aplicação, que impactou o meu nível de serviço, que impactou a experiência ou, propriamente dito, interrompeu o consumo deste meu serviço. Então, essa que é a visão que nós queremos ter quando a gente aplica o conceito de monitoramento em camadas. Quais são as boas práticas, né, para avançar no monitoramento em camadas? Então, eu comentei ali um pouco sobre algumas estratégias de implementação, né, que podem ser seguidas, e aqui um checklist um pouco mais prático, né, para a gente seguir nessa questão de monitorar. Então, primeira coisa para avançar, né, no monitoramento em camadas é definir a definição dos objetivos e KPIs, né, qual o tipo de negócio. Então, que nem eu comentei ali a nível de e-commerce, trouxe alguns exemplos a nível de e-commerce, mas para nível, por exemplo, de logística, que foi o nosso exemplo anterior aqui, poxa, vai ser super importante eu monitorar o Cefaz, né, porque se o Cefaz estiver indisponível, eu não vou conseguir emitir notas fiscais para que os caminhões saiam dos meus parques logísticos e assim por diante. Então, a definição dos KPIs ela é totalmente vinculada ao tipo de negócio que eu estou operando, tá? Isso aqui não tem como ser diferente. E é super importante definir esses KPIs porque muitas vezes vai ser definido os de negócio, né, os do topo da pirâmide, e depois a gente vai conseguindo desdobrar nos demais que vão permeando ali aplicações e infraestrutura. Ahn, aqui, aqui
até eu acho que ficou quebrado aqui, tá? Mas executar um bom planejamento do negócio para a infraestrutura, então é exatamente isso que eu estou dizendo, né? A gente conseguir ali olhar o negócio, o que que é crítico para ele, é, passar pela parte de aplicações, o que que é crítico, o que que é missão crítica para esse negócio, e da mesma forma vir para a infraestrutura e ver o que que é caminho crítico para as aplicações. Então, dessa forma, a gente vai conseguir, inclusive, mapear todas as dependências e correlações, que é esse outro item aqui embaixo. Então, fazendo esse bom planejamento, a gente vai conseguir fluir de forma mais facilitada nesse mapeamento. Então, imaginem isso como uma árvore invertida, né? Eu tenho lá o meu negócio no topo, que é e-commerce, né? Quais são as aplicações que entregam ali os dados para esse meu e-commerce ou que vão interagir com o meu e-commerce? Daí vai lá selecionar todas as aplicações. Se tiverem coisas externas, por exemplo, toda vez que eu estou no checkout e eu preencho o CEP no checkout, ele vai consumir uma API externa dos correios, de alguma empresa de logística, qualquer coisa do tipo. Isto também faz parte, tá? Ele não só precisa ser mapeado as questões internas, como tem que ser mapeado as questões externas. Então, os meios de pagamento, as APIs para buscar CEP, endereço, essas coisas. Então, tudo que é interno e externo precisa ser mapeado. Aqui também, a execução do monitoramento, então até esse cara que ele devia estar embaixo aqui, né? Mas da infraestrutura para o negócio. Isto daqui é uma das estratégias, senhores. Então, aqui eu estou sugerindo uma das estratégias, que é a mais simples, né? Como eu disse para vocês, o quanto mais alto, mais complexo. Então, aqui a gente está começando pelo mais básico, pela infraestrutura, e indo em direção ao negócio. No meio do caminho, a gente vai passar ali por aplicações e depois, no final, a gente vai chegar no negócio. Então, aqui está a estratégia mais simples, tá? Que traz menos complexidade, mas também que leva mais tempo para entregar valor, tá? Ter claras as definições de gatilhos, né? Então, isso aqui são as nossas famosas triggers. E por que que eu digo isso aqui muito claro, né? Porque a nível de negócio, a gente não vai poder ter uma sensibilidade muito alta, né? Então, coisas que sejam desastre realmente precisam ser desastre. Questões que sejam preocupantes, que sejam ali um nível de severidade alto, beleza, tem que ser alta. Mas eu não posso, por exemplo, ter coisas lá que não têm tanta relevância para o negócio, alertando como desastre ou alertando como alto. Então, essa parte aqui das definições dos gatilhos, das triggers, é fundamental para que todo esse projeto, toda essa estratégia de monitoramento em camadas, ela seja relevante e não perca ali, não tenha perda na sua reputação, por assim dizer, né? Então, assim, que as pessoas realmente recebam aqueles alertas e aquele alerta, ele reflita o impacto que aquilo está tendo no negócio, definitivamente. Porque, imaginem vocês começam a receber um monte de alerta, gestões começam a receber um monte de alerta e aquilo não tem relevância, aquilo não tem impacto e tá lá como algo, olha, isso aqui é um desastre, o teu negócio está indisponível, qualquer coisa do tipo. Não, isso vai perder a credibilidade desse projeto, dessa iniciativa. Então, tem que ser muito alinhado com o impacto que realmente representa. E claro, né, ter claro ali todas as premissas para atingir os objetivos. Então, isso daqui muito vinculado lá à etapa de planejamento, mas isso aqui principalmente é para não ser algo solto, tá? Então, não ser algo ali que é simplesmente para inglês ver, é algo que realmente vai ter entregas tangíveis para o negócio. E, claro, documentar todo este processo aqui é fundamental. Então, sempre documentem. Eu sei que é uma etapa que muitas vezes é negligenciada, mas é muito importante, principalmente diante de mudanças de gestão, mudanças de negócio, venda, organização, ter rastreabilidade das mudanças que são feitas. Então, documentar é sempre bem importante. Ok, falei então aqui sobre o conceito, falei sobre as melhores práticas, falei ali sobre o checklist, né, de como alcançar essa plenitude nessa questão do monitoramento em camadas, mas como que os ABICS ampara isso de forma prática, né? Então aqui, os ABICS pode apoiar
o monitoramento em camadas de algumas formas. Primeiro, né, a gente entender aqui como é que os ABICs funcionam. Então, os ABICs são uma ferramenta open source de monitoramento extremamente robusta. Então, vocês podem ver aqui que ele faz coleta de tudo que é tipo de protocolo, né, de TI. Ele, inclusive, ele interage ali com APIs e com outras coisas, outras aplicações. Então, ele faz lá push e pull de, de informações de dados de outras aplicações. E, claro, né, ele trabalha aqui com os principais protocolos utilizados hoje. Então, se a gente for falar lá a nível de servidores, a gente vai usar agents. Se a gente for falar a questões mais industriais, a gente vai falar a nível de MQTT, Modbus. Se a gente for falar a nível de rede, a gente vai falar a nível de SNMP, né, que está bem aqui no topo. A VMware, por exemplo, como um principal player de virtualização. HTTP, a gente fala qualquer coisa, API é HTTP, né, senhores? Então, a API hoje em dia, todas as aplicações são voltadas à API, então HTTP cobre muita coisa. Tem muitas aplicações em Java, então ele também consegue fazer lá os monitoramentos de JMX e assim por diante. Então, ele é bem potente. Ele pode monitorar qualquer coisa, inclusive com a parte de scripts e outros caras aqui que pode ser feito customizado e ele acaba ampliando muito essas capacidades que estão aqui. Aqui, de forma muito resumida, mas muito resumida mesmo, uma das principais funções dos ABICs é coletar todos esses dados que eu comentei aqui, fazer uma detecção de problemas e depois apresentar isso, né, de forma visual ou de forma, por exemplo, a ter algum nível de reação, né, seja lá alertar, abrir um ticket, fazer uma função de autorrecuperação ou simplesmente passar aquela informação através da sua API. Então, isso daqui de forma muito, 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 muito reduzida, senhores. Nós temos um webinar que foi apresentado há 1, 2 semanas atrás, que falava sobre as capacidades de monitoramento dos ABICs, né? Então a gente focou muito só nesse pilar aqui. Mas a gente vai ter outros webinars futuros que vão focar nas outras funcionalidades, né? Tanto no motor dele, o que o motor dele é capaz de fazer, como também nas saídas desse motor, tá? Mas existe uma função, existe uma funcionalidade dentro dos ABICs que ela consegue nos trazer uma representatividade ali do monitoramento em camadas de forma muito boa, tá? E a gente consegue organizar toda aquela estratégia dentro dos ABICs. Essa função é a chamada Business Service Monitoring, também conhecido como BSM, né? Ali as iniciais. Ele é um serviço que foi colocado desde a versão 6 nos APICs. Inclusive aqui nesse QR Code tem uma parametrização que o próprio blog das ABICs, lá um especialista das ABICs está fazendo, e ele traz de forma muito clara os serviços, né, qual é o nome daquele serviço, se tem alguma dependência desse serviço que ela está sendo afetada, né? Então, por exemplo, aqui, ó, site interno, uma intranet, né? Ele está aqui com status high. Então, quer dizer que ele tem alguma anomalia, alguma coisa acontecendo. E a causa raiz disso que está acontecendo é que o web server está inacessível. Tá? Então, eu consigo aqui ter toda aquela dependência, toda aquela árvore invertida que eu comentei para vocês, que é necessário organizar, né? Qual é o meu serviço? Então, aqui, né? Essa coluna aqui do nome do serviço. E o que está dentro desse serviço, eu parametrizo. E agora, nos próximos slides, eu vou mostrar um pouco sobre esse conceito de parametrização. Mas o importante é que todas as entregas, tudo que eu preciso para fazer essa entrega desse serviço de intranet está aqui vinculado, está aqui correlacionado. E daí, quando algo dá errado, a causa raiz de problema, ela é evidenciada pelo próprio monitoramento. O próprio monitoramento me traz essa informação. E não só me traz a causa raiz, como ele também me traz a parte ali da disponibilidade daquele serviço. Então é muito comum hoje as áreas de TI elas negociarem com as áreas de negócio, né, qual a disponibilidade acordada de determinado serviço. Então, digamos que a minha intranet aqui, claro, é outro serviço, né? Mas digamos que a minha intranet ela tenha este mesmo nível de serviço aqui.
né? Aqui eu estou entregando 93% de disponibilidade da minha intranet. Isso é bom, isso é ruim, enfim, isso daí cabe negócio por negócio. Os diferentes serviços, eles vão ter ali disponibilidades, objetivos de disponibilidade diferentes, né? SLOs diferentes. Essa funcionalidade eu comentei ali que surgiu na 6, né? Mas antes dela nós tínhamos monitoramento de serviços em TI, né? Desde a versão 2. E como é que elas eram, né? Elas utilizavam ali a nível de triggers, elas não tinham regras avançadas. Eu vou comentar um pouco sobre as regras avançadas ali que são possíveis de fazer agora na versão 6 em diante. Ele tinha ali também muito problema de permissionamento, então se, digamos assim, eu ia lá nas roles, eu dizia que uma pessoa tinha que ter acesso, né, a X sessões dentro do meu, X páginas dentro do meu Zabbix, mas pessoas, por exemplo, que não deveriam olhar a parte de serviços, conseguiam olhar a parte de serviços. E também era bem complexo de configurar toda a árvore de serviços lá nas versões 2, 3, 4 e 5. A partir da versão 6, então a gente começa a utilizar as problem tags, né? Então as etiquetas, né, nos problemas. Então é como se eu etiquetasse lá os meus hosts e depois dissesse, ó, todos esses hosts aqui participam desse serviço aqui. Eu consigo ter regras avançadas, né? Quando eu falo aqui regras avançadas é do tipo eu tenho um web server que ele está em formato de cluster. Então, eu tenho um cluster entregando uma intranet, um website, um e-commerce. Se uma parte do meu cluster para, eu sigo disponível. Então, eu consigo parametrizar esse tipo de regra diante de pesos, clusters, enfim, existem várias opções que podem ser utilizadas nas estratégias ali para que eu não tenha leituras errôneas sobre a disponibilidade dos meus serviços, porque a minha infraestrutura ela já tem vários mecanismos de alta disponibilidade, de resiliência, que garantem uma maior disponibilidade operacional daquele serviço. Permissões de acesso, então agora a parte de permissões de acesso da parte dos relatórios de disponibilidade, do BSM, eles fazem parte das roles, eles fazem parte lá da parametrização de acessos, então eu consigo agora ter esse tipo de granularidade. E claro, né, com base em tags e todas essas questões que eu comentei, a configuração ficou bem mais facilitada. Inclusive a gente tem feito cases aqui onde, por exemplo, eu tenho muitas estruturas que elas são replicadas ou elas são feitas um deploy muito constante e padronizado, eu consigo automatizar, inclusive, a criação dessas árvores, tá? Como é que funciona isso? Então, aqui já está um pouco diferente o menu na versão 7, mas aqui eu estou com o menu da versão 6 ainda, onde eu tenho, né, este novo menu aqui chamado Services e dentro dele eu tenho esses submenus. Então aqui é que fica o nosso BSM, tá? Antes da versão 6 vocês não vão ter esse menu, então apenas versão 6 para frente. Eu não me recordo agora da versão 7 ali se muda alguma coisa no menu, mas depois até eu consigo validar isso e fazer um adendo ali por e-mail para todos que estão aqui participando. E como é que funciona, né? Eu falei ali sobre árvore, né, de dependências. Imaginem que eu tenho lá, então, meu serviço pai, aqui está em espanhol, até me desculpem, mas ele é a página web, né? Então, pode ser institucional, pode ter alguma função específica para entrega de serviço ou qualquer coisa do tipo. Mas essa minha página web, ela está em cima de um servidor web, que é o primeiro nível de filho, né, dela. Então, eu tenho aqui uma camada chamada pai, né, que é o serviço em si. Depois eu tenho a primeira camada de componentes abaixo dele, né? Então, o filho 1 aqui, servidor web, e filho 1 também, um link de comunicação, né? Para que chegue o meu público no meu servidor web. Mas o meu servidor web, ele também tem um filho daí terciário, né? Que ele é a parte de base de dados. Então, isso daqui poderia ser muito mais complexo, tá, senhores? Aqui eu estou trazendo um exemplo super simples para até a gente não perder muito tempo no conceito, mas é exatamente isso. Então, aqui eu tenho serviço,
camada de aplicação, né? Na verdade, aqui tudo isso daqui é camada de aplicação, e eu poderia seguir aqui em camadas de infraestrutura, né? Servidor ou o serviço de nuvem, a energia elétrica através de uma PDU ou através de um no-break, assim por diante. Então, eu poderia ter uma árvore bem mais complexa aqui que me representasse perfeitamente ali diante de qualquer componentezinho tendo problema, a causa raiz da indisponibilidade da minha página web. Parametrizando isso dentro dos ABICs, né, quando eu abro lá um menu do Service e clico lá em criar um novo, eu posso parametrizar uma tag que eu já tenha feito ali anteriormente, a parametrização dela nos meus hosts, nos meus itens, nas minhas triggers. Inclusive aqui, né, eu consigo ter tags nos hosts, nos itens, nas triggers e nos eventos. Tá? Então, o Zabbix ele é super, super, super flexível na utilização, né, das tags. E aqui também a forma como elas são herdadas, né? Então eu tenho lá uma tag de host que ela pode ser herdada por todos os demais componentes, o item, a trigger e o evento. Tá bom? Então, colocando uma tag no host, eu já sei que ela vai aparecer em todos esses outros componentes. E aqui onde eu coloco a tag de problema, né? Depois eu consigo já trazer todos aqueles componentes que foram tagados. Então, por exemplo, aqui eu usei uma tag de serviço web, né? E ele já sabe que aquele serviço web ele participa do meu serviço principal, né? Aqueles componentes que estão com a tag serviço web, ele participa do meu serviço principal, que é a página web, um institucional, e-commerce, como eu disse. Então aqui eu tenho como ele está agora, né, se o status dele está ok ou não. Eu tenho aqui o SLA, né, e eu posso colocar o SLA diário, mensal, semanal, anual, enfim, o tipo de SLA ali que eu quiser. E eu consigo já ver os componentes, né, secundários. Então vejam aqui que aqui eu estou olhando para o sítio web, né, que é a página web, e olhando os dois componentes secundários dele. Né? Então, estou aqui olhando os dois componentes secundários. Na sequência aqui, ó, depois do web server, eu tenho um aqui. E quando eu clico no web server, ó, eu vou para o web server, aqui no breadcrumb, e consigo ver que ele tem mais um componente abaixo dele, que é a base de dados. Então, isso daqui é exatamente a representação daquela arvorezinha que está aqui, tá? Então, esta arvorezinha aqui que foi feita a nível conceitual, depois eu representei ela dentro da ferramenta. Sítio web, né, serviço principal, depois tenho dois serviços secundários e tenho aqui no web server um serviço terciário conectado, que é a minha base de dados. Isso aqui poderia ser bem mais complexo. Consigo ali ver de uma forma bem clara no meu serviço de website qual é, né, o objetivo acordado junto com a empresa. Então, a nível de SLO, né, a empresa ela quer ter 99,99% do seu site disponível. Quando é que começou essa medição? Como eu selecionei, né, aferir esse SLA, então todos os meses eu vou aferir SLA, então eu vou ter ali colunas mensais com SLA. O fuso horário, né, caso eu quisesse ter, por exemplo, leitura do SLA apenas em horário comercial, eu poderia também fazer essa parametrização, mas eu escolhi aqui utilizar ele 24/7. E eu posso daí validar, né, todos os meus componentes de meu serviço, se ele está, como é que ele está a nível de SLA, né, clicando lá na parte de SLA Report. Daí eu tenho aqui, ó, todos os componentes que eu mostrei para vocês com SLA 100%. Por quê? Porque aqui foi, claro, um laboratório, né? Num ambiente ali onde seja algo real de produção, vocês vão ter aqui coisas quebradas, coisas não, vocês vão ter múltiplos meses e assim por diante, tá bom? Mas tudo isso daqui é parametrizado dentro da parte de BSM, dentro de serviços.
Outra coisa aqui, então, eu falei sobre condições, sobre regras, assim por diante. Então, aqui estão, né, todas as condições, né? Eu seto lá, é desastre quando tiver determinada condição. E aqui eu tenho todas as condições possíveis dentro da parte de serviços. Opa, passou aqui. Dentro da parte de serviços, e ela acaba ali sendo bem rica, né? Um dos principais exemplos que eu tenho é a parte de pesos, tá, senhores? Então, assim, eu posso ter um cluster onde eu tenho ali 3 servidores entregando um web server. Cada um deles tem peso 1. Então, quer dizer que se eu tiver no meu cluster peso 3, somando todos eles online, está perfeito. Não, meu serviço está perfeito. Se eu tiver, por exemplo, peso 2, indicando que um deles está fora, eu posso ter ali um alerta nível alto. Vamos assim, olha, não é desastre ainda, o serviço está. Ou nível médio, né? Vamos ser mais realistas. Nível médio, olha, não é algo ainda impactando o meu serviço, mas precisam olhar isso daqui, porque se eu tiver mais uma parada de mais 2 componentes do meu cluster, meu serviço vai estar indisponível. E se eu tiver, por exemplo, nesse cluster peso 1, que significa que eu tenho apenas um servidor entregando ele, eu posso ter lá um alerta de nível alto, tá? Dizendo, olha, tem que parar, tem que vir olhar aqui, porque eu estou com o meu cluster segurado apenas em um servidor. E claro, se for peso 0 em todo o cluster é desastre. Meu serviço está indisponível, tá bom? Então aqui é possível parametrizar esse nível de regras. Inclusive, as regras aqui as actions, né, que por exemplo, chamam avisos, chamam notificações ou chamam ações automatizadas ou outras coisas, comandos remotos dentro dos ABICs, eles são diferentes. Eu posso ter actions a nível de host e actions a nível de serviço. Então, inclusive, eu consigo fazer níveis de escalonamento diferentes, um a nível de serviço e um a nível de host, tá? Isso ajuda muito e traz muita flexibilidade aí para operação de TI e gestão da empresa. Então, né, sumarizando aqui, senhores, teria uma visão mais ou menos deste tipo aqui. O serviço que eu tenho como problema, o nível que ele representa de problema e a causa raiz daquele problema. Então, para quem tem aí uma gestão de problemas, segue exatamente o White, o Zabbix ele acaba ali facilitando muito esta visão, tá? Então, é como se eu não perdesse mais tempo buscando qual é o componente que deu problema e conseguisse já atender diretamente. Então, vocês reparem aqui que isso daqui é uma URL, né? Então, eu consigo clicar aqui e ir direto para essa trigger e essa trigger ela estava vinculado lá ao host diretamente. Então, fica muito mais facilitado ali eu já agir direto na causa raiz. Esse daqui é um exemplo de dashboard, tá? A gente fez um dashboard lá de forma bem educativa aqui, né? Explorando a API. Infelizmente, ali, até hoje, na versão 7, ele não tem muitas coisinhas que ele consegue trazer representatividade a nível de BSM, mas a nível de API é possível explorar bastante coisa. Então, aqui a gente trouxe ali basicamente todas as informações que a árvore de SLA consegue entregar através de API, né? Tem algumas outras formas de visualizar aquilo, principalmente a nível de relatórios, que acaba sendo ali mais palatável. Mas aqui alguns exemplos do que é possível fazer. Isso aqui tudo dentro do dashboard do próprio Zabbix, tá? Então, usando camada de apresentação Zabbix. Como é que a gente fez, né, todo esse fluxo que a gente fez aqui, então? A gente fez a criação dos hosts, a gente criou lá um HTTP agent chamando a API, né, para consumir aquilo, a gente criou os itens dependentes e depois a gente fez as consultas lá desses itens dependentes para a parte de criação daquele dashboard. Então, foi mais ou menos feito dessa forma, para quem quiser representar ali. O caminho é através de API, tá? Através ali dos próprios widgets do Zabbix, vocês não vão conseguir ter esse tipo de representatividade aqui. Tá bom? Indo adiante, senhores. Vantagens da aplicação do monitoramento de camadas. Então, o que a gente já viu, né, no mercado e os nossos clientes utilizando essa prática, né, essa melhor prática aqui.
Então, que nem eu comentei, né, ele reduz ali o tempo de disponibilidade em até 70%, senhores. Por quê? Porque, que nem eu mostrei ali no relatório, vocês acabam tendo uma visão do que está com problema, exatamente o que parou. E isso tira toda uma camada de investigação que existiria de buscar onde é o problema, tá? Então, sei lá, tem um cabo de rede solto numa sala de reuniões e estava lá a faxineira limpando, viu aquela ponta solta e ligou na outra porta que estava na parede lá, Ethernet, né? Putz, fez lá um looping de rede, né? Digamos que essa rede aí estava sem spanning tree, então fez um looping de rede, né? Então aqui tu vai conseguir saber que lá tá dando um problema, né? Um switch gerenciado, claro, várias condições ali, mas tu vai saber, olha, o problema está lá. Minha rede parou porque aconteceu um problema lá em determinada porta de switch, tá? Então acaba toda essa questão de ter que sair investigando e o próprio monitoramento é que nos traz essa informação. Outras coisas que também traz, tá? Ali uma maior visibilidade, então a gente começa a enxergar todo o ambiente, né? Não por áreas, mas DBA só enxerga base de dados, infraestrutura só enxerga servidor e sistemas operacionais, aplicações só enxerga aplicações, enfim, o pessoal de negócio, serviço não enxerga nada, só vê lá no Power BI lá alguém entregando algo. Então, inclusive, uma forma de entregar as informações para as áreas de negócio de uma questão ali em tempo real, né? Não precisa esperar até o outro dia, pegar o dia anterior, fazer lá um relatório em Power BI e assim por diante. Então, isso daqui acaba trazendo uma maior visibilidade para todas as áreas, tá? Permite proatividade, então a gente acaba ali tendo uma questão com base na severidade dos alertas, né, para tratar as coisas antes delas virarem um problema muito grande. Investimentos focados, né, lá, lembrem nos 3 pilares que eu comentei lá, uh, tomadas de decisões, né, dados para tomadas de decisões. Então, aqui também vocês começam a ver o que está dando mais problema, o que está impactando diretamente no serviço, e vocês conseguem fazer solicitações de orçamento focadas, né, no que realmente é o problema. Tá? E claro, né, a satisfação dos usuários. Então, tudo isso daqui não é simplesmente para manter uma brigada de incêndio sempre acordada, sempre atenta ali, e resiliente para a empresa, mas sim para melhoria desses serviços que são entregues, melhoria da camada de infraestrutura, melhoria das aplicações, melhoria dos mecanismos de resiliência do negócio, tá? Então, isso daqui garante uma satisfação maior para os usuários internos e externos. E aqui eu tenho um exemplo, vou trazer um exemplo aqui de um dashboard que tem todas as camadas representadas e é super palatável para as áreas de negócio. Então aqui eu tenho uma representação de um negócio de varejo offline, né? Ele tem online, mas tem offline, então com lojas distribuídas aí pelo Brasil, né? Onde eu tenho aqui as lojas que estão sendo impactadas, né? Sendo listadas, o número da loja, onde está localizada aquela loja, mas o ponto mais importante é essa cebola aqui, né? Esse componente gráfico aqui, onde eu tenho as minhas lojas no centro dele, que é a minha parte mais importante. Pode ser aqui qualquer outra coisa, né? Pode ser site, pode ser centro de distribuição logístico, qualquer outra coisa. Mas aqui, neste exemplo, é loja. Então, o que mais interessa para esse negócio aqui são as lojas operando. Mas eu tenho 3 lojas aqui que estão sendo impactadas, né? Vermelho aqui é, olha, inoperante ou altamente degradado. Eu estou vendo aqui que na primeira camada de infraestrutura, na parte de rede, está tudo, olha, razoável, né? Tem alguma coisa acontecendo, mas não parece ser isso que está impactando. Na parte de servidores, seguindo ali a parte de infraestrutura, também está tendo algum impacto, mas não parece ser isso que está impactando a loja. E daí eu tenho aqui na parte de aplicações, ó, minha parte de TF, minha parte de automações, está tudo funcional. Então isso daqui não é o problema. Mas voltando para a parte de infraestrutura, eu tenho aqui, ó, mais na volta, mais periférica ali, a parte de comunicação, links de comunicação. Isso daqui realmente é o que está impactando, é o que está vermelho também, como as lojas estão.
Então, eu sei que essas minhas 3 lojas que estão inoperantes ou altamente impactadas, elas estão sem comunicação com o mundo externo, elas estão sem links de comunicação. Por isso que elas estão inoperantes ou altamente impactadas. Viram então? A gente passou por todas as camadas e esse daqui é um dashboard super palatável, inclusive para a área de negócio, para saber se quais lojas e o que está acontecendo nelas. A gente tem aqui também outras informações como centros de distribuição aqui embaixo, a gente tem aqui atendimento, né, saque e outras coisas, nós temos também data centers, então está tudo funcional. Só um centro de distribuição aqui que também está com algum tipo de probleminha, mas aparentemente não é o problema das lojas, tá? Então, num dashboard, numa visão só, a gente olha todas as camadas. Como é que a Unirede consegue ajudar, senhores? Então, a progredir, né, a avançar nesse tipo de conceito, não só nesse conceito, mas nas iniciativas de monitoração e observabilidade. Então, a Unirede ela é Premium Partner Zabbix, né, desde 2008, nós somos pioneiros aqui na região, quando eu falo a região das Américas, né, em Zabbix, tendo sido o primeiro Premium Partner da região e um dos primeiros globais. Né, em 2012, nós fomos o primeiro Trainer Partner global, então, além de entregar projetos, sustentação de Zabbix, assim por diante, como Premium Partner, a gente, em 2012, começou a capacitar o mercado, os profissionais, com essa tecnologia. Agora, em 2024, então, super recentemente, nós nos tornamos oficialmente parceiros Grafana, né, para explorar ali a camada de apresentação e outras ferramentas também de observabilidade que a Grafana entrega, e também do WASA, né, que é essa última aqui, que aqui está com para questões de monitoramento de segurança. Então, toda a parte de CIEM e XDR a gente consegue fazer com o WASA, tá? Então, a gente vem lá, além de toda a parte de infraestrutura, aplicações, serviços, a gente consegue também englobar aí uma necessidade latente, né, já faz tempo, e a gente não vê isso reduzindo na parte de segurança cibernética dos negócios, tá? Controlando mais uma perspectiva deles. E que tipo de serviço a gente consegue fazer, né, com esses fabricantes? Então, a nível de Zabbix, senhores, pensem que a gente consegue fazer qualquer coisa, desde entregar, inclusive, um Zabbix em nuvem, dar suporte técnico, fazer consultoria, atualização, treinamentos, criação de templates de monitoramento e outras coisas, a gente consegue, enfim, ajudar ele de qualquer forma em cima de Zabbix. Em cima de Grafana e Wasa, a gente consegue também entregar as soluções oficiais, né, dos próprios fabricantes em nuvem, a gente consegue apoiar na parte de consultoria, a gente faz instalações, a gente soluciona problemas e também nós temos treinamentos. Então, quem tiver interesse em treinamento de Grafana ou de Wasa, a gente também tem eles no nosso portfólio. Claro que aqui, como a gente está falando de Zabbix, eu vou citar aqui a linha oficial de treinamentos Zabbix, né, onde a gente tem uma carreira Zabbix, que vem lá desde o Zabbix Certify User, passando pelo Zabbix Certify Specialist, depois o Professional e, por último, o Expert, tendo aqui como core, né, essas 2 certificações centrais, como também nós temos cursos extras focados em disciplinas muito específicas, como, por exemplo, monitoramento avançado de SNMP, questões lá, implementação avançada de segurança, administração, né, avançada de segurança dos ABICs, parte, por exemplo, de API e outras coisas, tá? Então, bem interessante aí para quem quer se aprofundar em algum tema específico. Deixo aqui o nosso contato. Então, nesse QR Code aqui, vocês vão ir direto lá para o nosso unirede.net/contato. Deixo aqui também o nosso e-mail e os nossos telefones, tá? Então, quem tiver interesse, quem quiser apoio ali na implementação do monitoramento em camadas, em avançar, progredir no seu monitoramento, progredir na sua jornada ali, no seu amadurecimento nessa disciplina, por favor, pode fazer contato aí, a gente tem muita experiência nisso, tenho certeza que a gente consegue apoiar. Senhores, pelo que eu vi, não vieram dúvidas, não vieram perguntas.
Esse aqui não é a última oportunidade de vocês de fazer perguntas, que nem eu comentei, vocês vão receber daqui um pouquinho mais a pesquisa de satisfação, né, quanto a esse webinar, vocês podem também fazer perguntas nessa pesquisa de satisfação, e principalmente porque estamos finalizando aqui já muito próximo do nosso tempo, né, destinado para esse webinar. Eu encerro aqui o nosso webinar, deixo aqui também as nossas redes sociais, onde vocês podem acompanhar novidades e tudo mais, e desejo aí boas festas para todos, então um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo a todos. Este aqui é o nosso último webinar de 2024. A nossa agenda para 2025 já pode ser vista lá em unired.net/agenda, né? Então vocês podem ver lá os nossos próximos treinamentos e também os nossos próximos webinars. Então fiquem atentos à nossa programação de 2025 e, mais uma vez, boas festas a todos, um feliz ano novo, um feliz Natal. Um abraço.